Irmãos, bom dia. É com muita alegria que nessa quarta-feira, que é sempre dedicada a São José, mas hoje, de modo muito particular, dedicada ao apóstolo e evangelista São Mateus. São Mateus que vai nos dar essa belíssima catequese sobre o mistério da igreja, gerar discípulos missionários. E justamente sobre São Mateus nós estamos nas edições Sementes do Verbo preparando o próximo livro de Dom Alberto, belíssimo, sobre justamente esse grande evangelho e esse grande evangelista que nos deixa ensinamentos e pérolas para cada um de nós. Por isso, alegremos-nos com mais esse prisma de ler a história de Jesus, os acontecimentos e a mensagem fundamental que o próprio Jesus transmitiu e que seus apóstolos e evangelistas escutaram de viva voz e tomaram tempo de rezar e de nos traduzir isso com a sua linguagem, com a sua cultura e também com o seu estilo próprio. São Mateus, esse evangelista que fala ao nosso coração e que nos ensina que o grande mistério da igreja é gerar os filhos de Deus. Hoje vamos meditar no nosso livro de vida, o número 306, o papel do fundador não é limitado no tempo. O papel do fundador não é limitado no tempo, ele participa com direito, pleno direito das reuniões de decisão e de governo da comunidade, diferentes conselhos gerais, dos pastores, conselhos das casas, dos responsáveis das casas e das assembleias gerais. No período da fundação da comunidade, onde a graça própria do carisma fundador precisa de cuidados especiais para o seu pleno desenvolvimento, o fundador é o moderador geral da comunidade por mandatos sucessivos até que ele renuncie ao seu cargo. No caso do fundador renunciar ao seu cargo de moderador geral, ele continua a exercer dentro da comunidade o seu carisma de fundador, em particular a paternidade espiritual, o ensino e a formação ao carisma e à vida da comunidade e aos seus membros. Nas decisões importantes da comunidade, ele deve ser sempre escutado. Ele pode visitar as casas da comunidade ou enviar um delegado. Ele pode intervir diretamente. Cada membro da casa pode dirigir-se e abrir-se a ele livremente. O fundador pode solicitar os encontros que ele desejar no seio das casas e no conjunto da comunidade. As novas orientações, as decisões importantes e as nomeações, as instâncias da comunidade devem ter em conta as suas propostas. E após a morte do fundador, a sua esposa participa de direito às diferentes instâncias da comunidade com voz deliberativa. Após a morte do fundador, o moderador geral é proposto pelo formador geral e eleito pela Assembleia Geral com a maioria de 2/3, e ele é reconhecido e eleito entre os candidatos que o representam o carisma fundador e assume a autoridade espiritual do governo da comunidade. Além do segundo mandato, ele precisa de obter, desde a primeira vez, 2/3 das vozes para ser eleito. Então, que interessante vermos que o papel de um fundador que não é restrito no tempo. E na nossa comunidade foi esse o caso. Durante 17 anos o diácono Jorge foi fundador e moderador geral e pediu que pudesse agora exercer mais plenamente esse papel de fundador, visitando as casas, podendo ter esse papel de escrever, de nos dar o carisma de um modo muito mais livre, gratuito, mas muito eficaz. Então, agradeçamos a Deus pelo dom dos fundadores de todas as comunidades, que são pessoas simples, pessoas humanas, pessoas com fragilidades, como todas nós, mas são as pessoas que carregam um tesouro em vasos de argila. E esse tesouro, que é o carisma fundador, deve ser por todos nós guardados. O que seria dos franciscanos sem São Francisco, o que seria dos beneditinos sem São Bento, o que seria dos jesuítas sem Santo Inácio de Loyola, e cada família espiritual pode reconhecer a paternidade espiritual que repousa justamente sobre o seu fundador. Efésios 4, a leitura que hoje nos é dada: exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andar de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como há um só, é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. E Ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento
do Cristo, do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Que belo percebermos que somos chamados a construirmos, a sermos parte dessa grande construção que é o corpo de Cristo. E há um só corpo, um só Espírito, apesar de muitas vocações, apesar de muitos membros, somos chamados pelo Pai a viver essa unidade. E a cada um deve dar o dom que lhe é concedido. Quer dizer que cada um de nós, um sabe pregar, outro sabe servir, outro sabe cantar, outro sabe evangelizar, outro sabe ter compaixão, outro sabe escutar, outro sabe sorrir. Cada um tem um dom e esse dom deve ser acolhido como um dom concedido pelo Espírito Santo, mas também um dom que eu devo agora fazer frutificar e pelo qual eu sou responsável. Uns profetas, outros apóstolos, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, mas tudo isso em vista de aperfeiçoar o ministério de cada um e, sobretudo, edificar o corpo de Cristo. Qual é o seu dom? Qual é o dom que Deus te deu de uma forma única, genial, que só você tem e que Ele conta contigo para dar à igreja? Salmo 18. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. E por toda a terra sua linha aparece até os confins do mundo a sua linguagem. É bonito esse salmo que faz de verdade nos fazer entrever essa corrida do verbo que vai até os confins da terra através justamente da voz dos profetas, da voz dos pastores, da voz dos evangelizadores, a voz dos servos mais simples, mas que tem uma eloquência de pregação pela sua própria vida. A voz do Senhor ecoa até os confins da terra. E ela deve ecoar até as profundidades do nosso ser, da nossa história. Mateus 9. Indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa na casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendeu o que significa: misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. São Mateus, esse evangelista da igreja, que nos fala desse mistério da igreja, que não é uma elite de gente certinha, de gente que é impecável, de gente que não comete falhas, mas é uma elite de misericordiados. É um grupo, é uma família, são pessoas, são membros do mesmo corpo que todos receberam misericórdia e por isso devem dar misericórdia. Eleitos porque misericordiados, eleitos porque receberam muita misericórdia do Senhor e por isso podem agora anunciar essa misericórdia até os confins da terra. São Mateus, evangelista, tinha o nome, antes da sua conversão, de Levi, e justamente trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum. Podemos dizer que não há profissões, por mais ingratas ou impuras aos olhos da sociedade, que sejam que Jesus não possa chamar e fazer dessa pessoa um grande santo. Ele vivia então na Palestina, em Cafarnaum, quando ouviu a palavra do Senhor: segue-me. E por isso deixou tudo imediatamente e seguiu Jesus, deixando a sua vida amarrada, presa, escrava ao dinheiro e ao poder para servir numa perfeita pobreza. É engraçado ver quando os santos, que são radicais para o mundo, quando se convertem, são radicais para a evangelização, radicais para dar a vida. E por isso, ele que era rico e coletor de impostos, foi rico em entusiasmo para seguir Jesus e para justamente fazer com que todos aqueles que se sentem impuros, como ele certamente se sentiu, possam agora recorrer à misericórdia do Senhor. Não vim para os justos, mas para os pecadores. Não vim para aqueles que são santinhos, mas para chamá-los à conversão e a uma vida nova. Por isso,
devemos ver que esse primeiro autor do Evangelho, que não era em grego, mas certamente em aramaico, e que os primeiros destinatários do Evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. Por isso, ele vai colocar em realce o fato de Jesus ser o Messias e aquele que vem cumprir as promessas do Antigo Testamento. Ele está falando de modo particular para os judeus, falando de modo particular para aqueles que esperavam durante gerações e gerações a vinda do Messias, e por isso ele vai justamente realçar que Jesus vem responder a essa expectativa milenar desse povo que esperava o Messias. Não juntar tesouros na terra, mas tesouros no céu, faz todo o sentido, saído da boca de São Mateus, e ele, como com Judas, ficou dentro da comunidade cristã. É interessante ver isso, com a caixa comum, quer dizer que Jesus não tira os nossos talentos, Jesus aproveita tudo, mesmo as nossas profissões, mas qual foi o contrário? A diferença entre Judas e Mateus é que Mateus servia com esse talento a comunidade cristã, ele não roubava esse dinheiro, enquanto que Judas traiu o mestre por 30 moedas. Então o problema não é ter um talento para o dinheiro ou não. A grande dificuldade é ser desapegado dos bens da terra para seguir a Deus na sua radicalidade. E Mateus é conhecido justamente como esse dom de Deus, e ele vai certamente escrever entre os anos 80 e 90 na Síria e na Palestina esse grande resumo que é o Evangelho de Mateus. Celebramos também o seu martírio, e ele dá então testemunho até o fim como apóstolo, como evangelista e como santo. Certamente que Mateus recebeu esse martírio de forma sendo apedrejado, queimado e decapitado na Etiópia, e as suas relíquias foram transportadas para o Golfo de Salermo, e no século X são em Salermo, onde até hoje são honradas. Então, alegria desse grande apóstolo que deixa tudo para seguir o Mestre. Que também nós hoje deixemos tudo para segui-lo.